Estação Cidadania, Educação e Desenvolvimento Social na Rádio da Universidade. Boa tarde. Começa agora Estação Cidadania, uma realização do DETS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS, que está toda quinta-feira, à 13h, aqui na Rádio da Universidade. Nessa semana, continuaremos falando sobre o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Indígenas e Africanos da URGS. Também vamos comentar sobre a produção e lançamento do livro O Pensamento Africano no Século XX. Fique conosco, Estação está no ar. Continuaremos conversando com o professor José Rivani Macedo, professor do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da URGS, e coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Indígenas e Africanos, NEAB-URGS. No final de 2016, foi lançado o livro O Pensamento Africano no Século XX, organizado por ti, com o apoio do Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados e do NEAB. Poderia falar um pouco sobre a proposta do livro, as ideias e a questão de vários autores? Essa é uma publicação que eu vinculo também como resultado, da trajetória do NEAB, da sua primeira gestão, e ela decorre de uma parceria bastante promissora do NEAB e da rede multidisciplinar de estudos africanos do Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados. Foram esses dois órgãos da universidade que apoiaram, que incentivaram, apoiaram e praticamente fomentaram a realização do livro, que está sendo publicado pela editora Outras Expressões, que é uma parte da editora Expressão Popular de São Paulo. O livro será lançado agora no dia 5 de abril, semana que vem, lá no Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados. Antes do lançamento oficial, nós contaremos com a participação e com uma fala, com a exposição de dois dos vários autores que integram o livro, que são o professor José Carlos dos Anjos e o pesquisador Anselmo Chizenga, que vão falar sobre o pensamento africano no século XX. A ideia do livro veio de uma série de atividades que nós realizamos, inclusive um dos temas da Semana da África, que vem sendo organizado pelo NEAB e pelo DETS desde 2013, teve por tema o pensamento africano contemporâneo. Então foram dessas atividades, falas, contribuições vindas de jovens pesquisadores que nós tivemos a ideia de organizar o livro. Ele veio sendo organizado de 2014 até 2016, conta com a participação de 16 professores, jovens pesquisadores, em alguns casos, em alguns estudantes de pós-graduação também, parcialmente brasileiros e parcialmente africanos. Contamos com participação de angolanos, senegaleses, moçambicanos, cabo-verdianos, guineenses. E o prefácio do livro foi feito pelo filósofo moçambicano Severino Nguyen, que é um dos pensadores mais importantes da África nesse momento, da África Austral com certeza nesse momento, e a ideia era trazer para o público brasileiro um conjunto de reflexões e pesquisas, tanto quanto possível cerrada, em torno da obra de escritores africanos, que muito diversos em sua formação, em seus países, em sua atuação, que viveram no século XX, e que tiveram uma posição diferencial em relação à interpretação da situação do continente africano no sistema mundo. O século XX começa com praticamente todo o continente africano em condição colonial, e o século XX se encerra com o continente africano praticamente todo independente. Tem ainda algumas áreas que não obtiveram a sua independência completa, mas o continente, embora independente do ponto de vista político, com uma série de problemas, parcialmente legados da condição colonial. Então, esses autores que vão desde filósofos, cientistas políticos, sociólogos, críticos literários, escritores, se posicionaram em relação à situação do seu continente, em relação à situação dos seus povos e em relação à situação do negro no mundo. Foi esse recorte que nos orientou a elaboração do livro. Então são contemplados escritores muito importantes, como Leopold Sédar Senghor, que foi o primeiro presidente do Senegal, mas também poeta, intelectual, grande teórico da negritude, Cheikh Anta Diop,
talvez o intelectual mais importante do continente africano, reconhecido pelos africanos, mas pouquíssimo conhecido e esquecido completamente no mundo acadêmico ocidental, e não somente esquecido, mas contestado nas suas teses principais. Kwame Nkrumah, Amílcar Cabral, Paulin Ntonge, Valentin Mudimbe, Achille Mbembe e tantos outros intelectuais que ou escreveram ou continuam escrevendo obras de grande impacto político-social. Daí a ideia, enfim, do pensamento africano no século XX. Então nós procuramos não tratar da questão do pensamento tradicional africano, mas sim do chamado pensamento moderno, esse pensamento articulado, digamos, com as questões do momento em que a África é inserida no sistema mundo sob a égide do imperialismo e da colonização. Já em um artigo seu, escrito há alguns anos para a publicação Semana da África na URGS, sobre a representação da identidade da cultura africana no cinema, tu abriu assim um espaço para discussão sobre quem são os autores das histórias, que é um ponto que traz o livro também. Poderia comentar um pouco sobre a importância de levar esse ponto em consideração? Na realidade, quando nós falávamos no início da questão do racismo epistemológico, queríamos dizer com isso que, para além das questões sociais ou políticas diretamente envolvido com práticas racistas, o racismo ele se manifesta em diferentes instâncias, às vezes conscientemente, às vezes inconscientemente. Uma delas é da própria forma como o conhecimento é concebido e é transmitido. Então, uma política efetiva antirracista tem que estar atenta à questão das epistemologias. E as epistemologias, ao serem consideradas, pedem que seja ampliado o foco ou as referências para o debate dos sujeitos ou em torno dos sujeitos que se está pretendendo falar. Achamos importante dar a conhecer a obra de intelectuais africanos, não porque acreditemos que eles tenham uma verdade definitiva sobre a África, não porque acreditemos que eles sejam capazes ou mais capazes de responder definitivamente a questões que nós ou outros não africanos não teríamos questões de responder. Mas sim porque consideramos que é importante conhecer não somente aquele ponto de vista, mas aquela forma de pensar para que nós possamos ter uma perspectiva mais diversificada e, nesse sentido, uma perspectiva aberta e uma perspectiva favorável à ideia da diferença, da multiplicidade do conhecimento. Como eu disse anteriormente para você, os autores, em geral, são autores que estão vinculados, de alguma maneira, ao mundo ocidental, ou por atuar lá, ou por contestar esse mundo ocidental. Então, eles estão interferindo nos debates que acontecem nos centros metropolitanos. Muitas vezes eles estão, portanto, ou estavam distantes do seu continente de origem. Mas eles têm uma palavra potencialmente contestatária a ser dada no passado e no presente. Eles têm uma palavra diferencial no sentido dessa palavra estar imbuída de experiências que nós não conhecemos ou não conseguimos compreender na sua totalidade. Dar o direito da palavra me parece algo extremamente importante, e essa perspectiva está em conformidade com o que um historiador nigeriano, a quem eu aprecio muito, chamado Toyin Falola, se refere ao reivindicar para os africanos aquilo que ele chama de uma africana. Quer dizer, uma capacidade dos africanos falarem sobre si, e falarem sobre si para si, e não necessariamente apenas para os ocidentais, para os brancos, para os europeus, para os americanos, ou o que quer que o valha. Então, essa capacidade de falar por si e falar para si personifica aquilo que o Toyin Falola denomina de poder de definição. Capacidade de definição dos seus interesses, das suas perspectivas, da sua maneira de ver o mundo. Poder de definição, a capacidade, portanto, de restituição de uma palavra portadora de sentidos que nós gostaríamos de conhecer, mas que precisamos estar abertos a ouvir essa palavra e compreendê-la a partir de referências que nem sempre nós conseguimos dominar completamente por termos uma formação ocidentalizada e eurocentrada. Então, daí a ideia do livro. E me parece que esse espaço aberto para a palavra africana era esperado, não apenas por mim, mas por muita gente. Porque o livro, desde que foi lançado, causou um impacto que eu próprio não acreditava que causasse. Quer dizer, havia uma demanda muito grande justamente para conhecer autores, para conhecer ideias que, embora nós tivéssemos vontade de saber, efetivamente não conseguimos ter acesso.
Professor Rafael, para quem quiser mais informações sobre o NEAB, ações, como participar, como divulgar notícias, pesquisas, qual é o caminho? Pode entrar em contato com o e-mail do NEAB, que é neab@urgs.br, ou podem acessar o site, que é www.urgs/NEAB. E aí terá acesso à programação, às atividades, aos eixos temáticos do NEAB. As pessoas interessadas em concorrer ao edital de iniciação científica, há 5 eixos principais de orientação pelos professores vinculados ao NEAB, que abrange educação, que abrange política social, relações étnico-raciais, enfim, tem esses vários temas estão ali descritos com bibliografia de base indicada, enfim, que pode dar uma boa ideia das atividades que o NEAB vem desenvolvendo. Certo, muito obrigada. Se você participa de algum projeto de extensão da URGS, mande uma mensagem para o Facebook do DETS ou para o e-mail dets@prorest.urgs.br, contando sua experiência. Estação Cidadania é uma realização do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. O programa vai ao ar todas as quintas-feiras, à 13h, na Rádio da Universidade. Produção, Maria Ana Rodrigues e DETS. Coordenação, equipe do DETS. Gravação e edição, Jefferson Gomes. Até a próxima semana. Tchau.